página 46, vamos falar agora a crueldade da perseguição de Décio. No tópico anterior, eu citei o exemplo de um irmão que infelizmente falhou. E agora o item 5, a crueldade da perseguição de Décio, ano 251 da era cristã. Eu extraí aqui de um livro que eu recomendo a vocês, o livro dos Mártires, de John Foxe. John Foxe, nós vamos estudar a história dele mais à frente. Ele vai viver lá nos anos 1600, no século 17. Ele era um protestante que se converte às igrejas anabatistas, aceita Jesus como Salvador, como eu digo, e ele escreveu um livro que foi publicado pela CPAD, o Livro dos Mártires, ok? Então, ele vai descrever o que eu digo aí, muitos cristãos foram torturados e executados nessa perseguição. E como eu disse no tópico anterior, Décio ele tinha a estratégia de fazer com que os cristãos reconhecessem os deuses. Esse homem estava enganado por aquela religião da Babilônia que dominava Roma, né? Ok? Então veja o que esse livro diz. Juliano, nativo da Cilícia, como nos informa São Crisóstomo, foi arrestado por ser cristão. Foi metido num saco de couro, junto com várias serpentes e escorpiões, e assim lançado no mar. Pedro, um jovem muito atraente, tanto de físico como pelas suas qualidades intelectuais, foi decapitado por recusar sacrificar a Vênus. No juízo declarou: estou atônito de que sacrifiqueis a uma mulher tão infame, cujas abominações são registradas por vossos mesmos historiadores, e cuja vida consistiu de umas ações que vossas próprias leis castigariam. Ou seja, porque essas divindades, no entender dos gregos e dos romanos, eram divindades que elas traíam os seus deuses maridos, né? E eles diziam que toda a relação sexual feita aqui na Terra era abençoada por Vênus. Então, os cultos daqueles povos eram cultos extremamente pervertidos. Os homens que iam lá sacrificar tinham que ter relações sexuais com mulheres que eram chamadas de prostitutas sagradas. Então, traições era coisa que era condenada pela lei. Então, esse irmão chegou e começou a pregar: olha, essas divindades de vocês, né, se alguém aqui no mundo faz o que essas divindades fazem, vocês condenam segundo a lei de vocês. Como vocês podem reverenciar essas divindades, né? E aí ele prossegue dizendo: não, ao verdadeiro Deus oferecerei eu o sacrifício aceitável de louvores e orações. Ao ouvir isto, Ótimo, procônsul da Ásia, ordenou que o prisioneiro fosse estirado na roda de tormento, quebrando-lhe todos os ossos, e depois foi enviado para ser decapitado. Então era uma roda onde a pessoa ficava deitada, e tinha uma cama, né, onde ele ficava deitado, e tinha uma roda, né, que ia esticando a pessoa. Diz a história que às vezes chegava a quebrar ossos, soltar juntas, não? E a pessoa não tinha às vezes nem como se locomover mais, porque o tronco soltava dos membros, e depois a pessoa ainda foi decapitada. Ele prossegue: a Nicômaco, chamado a comparecer diante do procônsul como cristão, ordenaram-lhe que sacrificasse aos ídolos pagãos. Nicômaco replicou: não posso dar a demônios a reverência devida só ao Todo-Poderoso. Os cristãos nesse período, irmãos, uma pausa aqui para explicar para vocês, os cristãos nesse período, eles viviam numa espiritualidade, um pentecostalismo muito forte, ok? Porque a perseguição era constante. Eles vendo os cristãos serem mortos, né, tendo que fugir, às vezes viver um mês, um ano, 2 anos em cemitérios, onde eles tinham que chegar a tirar os ossos dos mortos. E eles sabiam que os romanos não iam para esses lugares, então tinham que tirar os ossos dos mortos,
ali se tornava a igreja deles, ali se tornava o lugar deles dormirem e saírem durante o dia para tentar conseguir um pão na cidade, ok? Então a pessoa chega, né, e chega falando com autoridade. Então ele chama aqueles deuses de demônios. Ele chama aqueles deuses de demônios, que na verdade eram demônios. É assim que o apóstolo Paulo chama em 1 Coríntios 10, ok? Ele diz: eu só vou prestar reverência ao Todo-Poderoso. E prossegue: esta maneira de falar enfureceu de tal modo o procônsul que Nicômaco foi colocado no potro. Depois de suportar todos os tormentos durante algum tempo, se decidisse, porém apenas tinha dado tal prova de fraqueza, caiu nas maiores agonias, caindo no chão e expirando imediatamente. Então ele acabou sofrendo muito com aquelas dores, né? E caiu no chão e expirou, ou seja, morreu. Denisa, uma jovem de só 16 anos, que contemplou esse terrível juízo, exclamou de repente: ó infeliz, para que comprar um momento de alívio à custa de uma eternidade de miséria? Ótimo, ao ouvir isso, chamou-a e, ao reconhecer-se Denisa como cristã, foi logo decapitada por ordem sua. Pela palavra de Denise, ele teria acabado por fraquejar, né? Então chegou, chamou de demônios, mas durante a tortura, a gente não sabe quanto tempo duravam essas torturas, você tendo as juntas do seu corpo soltando, ossos quebrando, deveria ser uma dor terrível. Era com certeza uma dor terrível, né? Então ele teria acabado por ceder. Então ela falou: mas que coisa horrível, cedeu, né, e perdeu uma eternidade, não? Agora vai ter uma eternidade de miséria, era melhor suportar a dor. E quando falou aquilo, então já chamaram e decapitaram ela, né? E prossegue: André e Paulo, dois companheiros de Nicômaco, o Marte, sofreram o martírio em 251 depois de Cristo por lapidação e morreram clamando a seu bendito Redentor. Alexandre e Epímaco de Alexandria foram arrastados por serem cristãos. Ao confessar que efetivamente o eram, foram espancados com paus, desgarrados com ganchos. Às vezes eles penduravam ganchos no corpo das pessoas, irmão, e rasgando a pele das pessoas. E no final, queimados com fogo. Também se nos informa um fragmento preservado por Eusébio que 4 mulheres mártires sofreram naquele mesmo dia e no mesmo lugar, porém não da mesma forma, porquanto foram decapitadas. Ser decapitada, bom, está aí o livro de John Fox, né, o livro dos mártires, publicado em 2009 pela CPAD, página 24 e 25. Essas são algumas histórias relatadas, que foram preservados, porque muitos desses documentos se perderam, ok? Roma vai ser destruída, vai ser atacada pelos bárbaros em breve, vai ser incendiada. Então muitos documentos se perderam. Normalmente os romanos faziam atas, ok, dessas execuções. Não, muitas se perderam. Nós não temos como calcular os milhares de cristãos que morreram, ok?